Bom dia, pessoal. Bem-vindo a essa sexta aula do nosso curso no modelo remoto, né, emergencial. E vamos para a chamada agora, para facilitar a organização até do seu professor aqui. Acla. Alexandro. Oi, eu aqui, Acla. Alexandro. Anabelle. Ana Vitória. Presente. Arthur. Débora. Presente. Edivaldo. Eliezer. Presente. Ezo. Presente. Felipe. Presente. Gilberto. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Gustavo, não? Gustavo Mike. Mike. Mike, não? Professor Gustavo respondeu no chat. Sim, eu ouvi, obrigado. João Pedro. Algum João Pedro tá aí? Feira Rezende tá aqui. Ok. Joiro. Caio. Presente. Lucas. Presente. Luiz. Presente. Luísa. Luísa Moacir. respondeu no chat. Obrigado. Moacir. Presente. Pedro Henrique. Tem 3. Quais estão aí? Pedro Henrique Faria tá aqui. Nenhum dos outros? Então tá bom. Raquel. Presente. Raíssa. Raíssa respondeu no chat. Obrigado. Victor. Presente. Vitória. Presente. Wellington. Presente. Wesley. Wesley. Muito bem. Ô, professor, Aham. eu cheguei agorinha aqui. Arthur. O senhor não falou meu nome, professor. Matheus. Matheus. Também não pus presença, Matheus. Pulei você. Professor, Eu acabei não de tinha chegar, falado. professor, também. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Ok. Ok, então, encerrado o problema maior, vamos para o problema menor, que é a aula, né? Vocês já estão visualizando aí a apresentação? Não é pra... Mike, Sim. deixa no mudo aí, que tá tendo ruído externo seu, Mike. Então tá, hoje nós falaremos sobre criatividade, e aí eu peguei essa aqui no livro. O livro que a gente adota sempre está no final do slide, as referências e tal. Nós estamos usando bastante a referência 1 aqui, porque o conteúdo é do 1, o 2 não fala muito. Os 2 livros, pessoal, tem que deixar bem claro aqui, eles citam a parte de dimensional e medidas, a parte de unidades. E, infelizmente, no nosso plano de ensino, não, tá? Então, eu acabei não colocando, principalmente porque aulas são gravadas, e se algum aluno reclamar que eu não segui o que está no plano do curso, dá problema. Normalmente eu não fico engessado no que está no plano do curso, mas eu não estou tendo muita liberdade aqui por conta dessas gravações. E aquela parte de medidas, ela é muito importante. Vocês já viram no ensino médio, e aqui a gente reforça, os 2 livros reforçam e falam menos, entram menos, gastam menos tempo ou investem menos tempo nestas questões menos importantes, como, por exemplo, a criatividade, que a gente já acertou lá numa das primeiras aulas,
que é importante, juntamente com outras características, habilidades, ou até mesmo competências, né? Bom, mas em 1985, uma comissão, né, relacionada à engenharia nos Estados Unidos definiu engenharia de uma forma mais complexa e não igual a gente está acostumado, que é aquele que resolve problemas, né? Ela definiu de uma forma bem mais profissional e grande. Mas por que está aqui esta nova definição? É porque faltou a criatividade na definição. Para ela falar assim, essa definição ficou perfeita, teria que ter aqui criatividade também. Mas vou lê-la para os senhores. A profissão em que conhecimento de matemática e de ciência natural, adquirido por estudo, experiência e prática, é aplicado com bom senso ao desenvolvimento de formas de, economicamente, utilizar os materiais e força da natureza para o benefício da humanidade. O que quer dizer isso? Bom, primeiro a palavra que eu mais gosto é essa aqui, ó, bom senso. Tem muita gente que não entende o que é bom senso, né? Só que bom senso é uma coisa tão óbvia, né? Assim como a distinção de que se você fez uma coisa certa ou uma coisa errada é tão óbvia, que a pessoa percebe que deveria ou não ter feito. Então, o bom senso aqui, pessoal, ela está ligado ao entendimento básico do que deveria ser feito, do que é o normal. Pô, não tem lógica não fazer assim, né? Então, por exemplo, o bom senso diz para a gente chegar num lugar e fechar a torneira após o uso, não é isso? Fechar a torneira, não deixar a torneira aberta, a água pingando. Isso é um bom senso. Só que a gente tem que observar o todo antes de tomar essa atitude. Não sei se foi nessa aula que eu falei dessa experiência minha, em que eu cheguei num restaurante de estrada, em uma serra, aqui em Goiás mesmo, e a água estava aberta da torneira. Eu já cheguei, estacionei o carro e fui direto para a torneira, que já de longe observei, e fechei a torneira. Em pouco tempo veio um funcionário, sorriu para mim, me cumprimentou, foi lá e abriu a torneira. Aí eu não aguentei, né? O bom senso me fez perguntar, por que essa torneira fica aberta, então? Pedi desculpa, né? E por que a torneira fica aberta? Ele sorrindo falou, a nossa água vem daquela queda d'água que o senhor está vendo lá, tem um cano lá, e o cano vem distribuindo por aqui. Se a gente fecha aqui e não está usando, dá uma pressão muito grande no cano, e ela solta em qualquer local entre aqui e a cachoeira, e para encontrar o vazamento, para consertar, dá muito trabalho. Então, essa história mostra que, às vezes, o bom senso de um não é o bom senso do outro. Então, você tem que estar contextualizado. Poxa, ali a água tem que ficar aberta direto. É igual a lâmpada que você quis apagar quando você foi visitar, por exemplo, Fernando de Noronha, ou uma outra área como Bonito. Bonito tem algumas áreas lá que a geração de água é feita pelas quedas d'água naturais e tem um gerador local. Se você desligar as lâmpadas, mesmo durante o dia, né, que é o intuito nosso, é sempre desligar a lâmpada, só que lá eles foram espertos, eles colocaram placa, não apague essa lâmpada. O que acontece? Se apagar todas as lâmpadas e não houver saída de corrente, ou seja, o gerador não estiver fornecendo energia para nada, ele vai ter um problema, né, no gerador e ele vai estragar, porque a água está girando, o motor tem que... a corrente elétrica está sendo gerada através de uma força da natureza, né? Tá aqui, força da natureza também, pessoal. E ele não está tendo para onde jogar o resultado da força da natureza, que foram os dois exemplos que eu usei, não sei se vocês perceberam, eu estou usando força da natureza. O cara não tem bomba. A construção daquele local estava abaixo da cachoeira, e eles colocaram lá no topo da cachoeira uma bica para pegar água, né, um cano para buscar água. Na geração de energia local, muito comum em lugares mais remotos, como alguns lugares que eu visitei em Bonito, alguns lugares que eu visitei em Fernando de Noronha, você tem lá um gerador local, que funciona 24 horas. Por quê? Porque a água não para de correr.
e a força da natureza não para de gerar. Então é pela correnteza do rio e não é pela queda da água, é diferente. Então não pode apagar, não pode desligar e não pode fechar a torneira, porque o fluxo natural exige isso. Além disso, observa-se aqui experiência e prática. Aqui teria que ter experiência, prática e criatividade. Poderia ficar legal assim, certo? Então a experiência e prática, pessoal, o que você entende? Então para ser engenheiro a pessoa tem que nascer com o dom, né? A gente escuta muito isso, não é? O cara não é inteligente, não tem facilidade em matemática, né? A matemática você nasce sabendo? Alguém aí nasceu sabendo matemática aí? Resolvia já equações com 3, 4 anos? Não? Pois é, eu também não. Tem gente que acredita que tem que ter dom para matemática. Não, você tem que ter sorte para matemática. Eu brinco que tem que ter sorte. Eu tive sorte. Eu tive um professor de matemática muito bom até a 8ª série e tive outro professor de matemática muito bom no ensino médio, o que fez a matemática ficar fácil. Se você tem um professor de matemática que complica nas explicações, porque ele não tem o dom de ensinar, aí sim um dom, né? Ensinar. A pessoa tem dificuldade de falar, de se expressar. E aí ele não se conecta aos alunos, não percebe a faixa etária que ele está lidando para ele falar da matemática da forma que deveria ser falada. Os meus filhos mesmos, os dois amam matemática. Um já foi campeão municipal na matemática, ganhou medalhinha e tudo, todo feliz. Por quê? Porque eu participo do ensino da matemática deles. Quando eu percebo que tem algo pegando, eu ensino de outra forma. O meu professor, ele ensinou matemática, eu já comentei aqui, né? Ele pegou aquela régua que antigamente era comum nas escolas, né? Aquela régua de madeira, de 1 metro. Pegou aquela régua, mandou a gente segui-lo e a gente saiu e fomos ao pátio da escola. No pátio da escola, ele mediu a sombra da árvore, mediu a sombra de um aluno, mediu a altura do aluno e falou: a árvore tem tanto, e isso é semelhança de triângulo. Acabou, velho, nunca mais. Semelhança de triângulo, regra de 3, e tudo relacionado a esse experimento prático. Olha a prática aqui embaixo, prática. Se não tiver um experimento prático, você não aprende. Tem gente que ensina regra de 3, depois ensina semelhança de triângulo, depois ensina, sei lá, tem várias matérias diferentes com a mesma regra da matemática, que é essa regra aqui. Semelhança de triângulos ou proporções. Você não tem que decorar todas. E quando eu percebi isso na matemática, eu apliquei isso na física. Na física tem lá a fórmula A, fórmula B, fórmula C. Quando você olha a C, a D, a E, a F, todas elas partiram da A e da B. São deduzíveis a partir das 2 primeiras fórmulas. Você não tem fórmulas para decorar. Você tem fórmulas para entender e relacionar. Então, o que eu fazia numa prova de física, por exemplo, na época que eu fazia vestibular? Eu, num papel em branco, no verso da prova, eu colocava as fórmulas principais e deduzia as que eu não decorei, antes de iniciar a prova, bem rapidamente. Por que isso? Porque eu não tinha cabeça para decorar tanta fórmula. Só isso. E aí eu resolvi os problemas com as fórmulas deduzidas na hora. A matemática permite isso, tá? E a resolução de problemas permite isso, então. Então a experiência e a prática. E a gente já falou na época que a gente estava vendo o estudo, que é adquirido por estudo, né? Tá aqui, né? Que o estudo precisa de uma experiência prática. O estudo, a experiência prática quando é teórica é resolver exercícios. E história, eu vou responder exercícios. Eu vou pensar sobre o assunto. Estou fazendo prática de história. Tem gente que fala, não, história não tem que fazer nada, é só ler. Por isso que não aprende, né? Por isso que não lembra. Matemática não adianta só ler. Os exercícios da matemática são de pôr a mão na massa. Tem que realmente resolver as equações. E tudo isso, tanto história quanto geografia, por incrível que pareça, geografia e matemática, todas essas matérias, por incrível que pareça, vai te ajudar aqui, ó, na criatividade. Como eu vou ter criatividade se eu não sei nada? Eu tenho que primeiro entender o mundo e a natureza, estudando bem história, estudando bem ciências, estudando bem biologia, porque aí eu entendo aquilo. A partir de entender aquilo, eu posso usar o que a natureza já tem de solução de forma criativa para dar uma solução nova. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Fez sentido para muitos aí? Já posso passar? Alguém tem alguma pergunta?
Ok? Passando, então. Então, como que funciona a criação, né? O livro trouxe também essa explicação bem bacana aqui, né? Que o cientista estuda o que a natureza já criou. Então, está criado, né? É um estudo da natureza. E o engenheiro cria, a partir da natureza, o que ainda não existia, né? Então, vamos pensar numa ponte. Uma ponte, as primeiras pontes que surgiram, não sei se vocês sabem, quem acha, como é que elas eram feitas? As primeiras pontes para as pessoas passarem. Alguém participando? De árvore caída? Exatamente. A árvore caiu e fizeram uma ponte. Muito obrigado, Rezo. O meu avô, cara, ele era caminhoneiro e ele trabalhava com entregas no Tocantins na década de 70 e 80. Em 80 ele já estava aposentando. Mas antes desse período, na verdade é de 50 a isso, né? Porque meu avô é bem mais velho que eu. Então é de 50, vou pôr uns 50 mais bonitinho. Então eu não sei mais ou menos quando aqui, mas as histórias que contam na época do Tocantins, que antes era Goiás, o Goiás abandonado, as histórias que contam é que as pessoas das cidades pequenas que o meu avô passava com o caminhão faziam muita festa quando ele passava. Porque ele passava, ele abria o caminhão e entregava arroz, feijão, comprados em Brasília e enviado para lá, né? Então, se comprou em Brasília, obviamente não é... Tem a data que Brasília foi fundada, então... Mas eu sei que minha mãe nasceu lá em 53, lá no Tocantins, né? Então, ele já estava fazendo isso, que a minha mãe é a filha mais velha do meu avô. Então, ele passava e ele abria o caminhão, as pessoas pegavam a comida no caminhão dele e nem anotava quem pegou o quê. Olha como é que era aquela época. O pessoal levava para casa dele e ia lá finalmente comer alguma coisa, porque não tinha estrada. E o que tem a ver com isso? Não tem estrada, pessoal? Os engenheiros ainda não tinham construído. E quando eles passavam por rios ou riachos, o meu avô, com a equipe, normalmente eram 2 caminhoneiros que tinham que andar em equipe, senão eram assaltados, tinha esse problema também. E eles cortavam 2 árvores, literalmente, cortavam 2 árvores. E a equipe, né, tinha gente, não era só motorista e passageiro, não, o caminhão ia lotado também. E colocavam sobre o riacho, assentavam de tal forma e corajosamente passavam com o caminhão. Eu escutava essas histórias e eu falava assim, nossa, eu quero ser caminhoneiro. Porque eu achava o máximo, porque eu queria fazer isso. Então, a ideia de resolver o problema a partir da natureza veio, inicialmente, exatamente construindo pontes com árvores caídas. E ele levava uma semana para andar 400 quilômetros. 400 quilômetros eram feitos em uma semana, construindo a estrada, arrancando com o caminhão. Então, era uma época bem interessante em que a engenharia estava nos devendo, né? Porque não desenvolvia uma certa região, e ainda há regiões assim, pessoal. Vocês podem achar estranho e tal, mas ainda tem muita região assim, em que não chegou ainda a solução da engenharia para resolver o problema dos habitantes. E se não tem estrada, não chega a comida, pessoal. Tem que entender isso. O principal objetivo é ajudar, é fazer o social. Tem que chegar a comida. Aí muitos podem perguntar, tá, seu avô entregava comida e ia embora, pronto? Exatamente. Aí depois aquele que levou a comida embora, voltava com um dinheirinho e pagava. Ó, eu peguei tanto de arroz e tanto de feijão, ó, eu peguei açúcar, eu peguei sal. E pagava. Era assim que funcionava. E aqueles que não pagavam? Aqueles que não pagavam era uma minoria e o meu avô considerava que fazia parte do trabalho dele essa doação. Então era assim que ele trabalhava, ele tinha uma vendinha numa cidade do interior e ele fazia entregas com o caminhão dele. Eu achava bem legal isso tudo. A história como um todo era bem legal. Vamos analisar agora isso aqui, ó. Em seu processo criativo, o engenheiro organiza suas aptidões de matemática, seu conhecimento de materiais e princípios específicos de sua especialidade, ou seja, por isso que surgiram várias especialidades de engenharia, para, novamente, criar
uma nova solução. Olha a solução também sempre andando com a engenharia, para uma necessidade humana ou um problema. Bom, isso aqui responde, né? Qual a importância da criatividade na engenharia? Não existe solução sem uma criatividade para ela. Ah, não, mas a minha solução foi simples. Toda solução é simples depois de resolvido o problema. Todo mundo aí conhece a história daquele cara que foi consertar uma fábrica, que ninguém consertava, aí fala, não, tem um especialista lá, e que no final ele fala assim, pela martelada, $1, né? Pelo meu conhecimento, onde martelar, $999. Então, essa história, se vocês não conhecem, procurem depois na internet, ela é muito interessante de ouvir, que é a pessoa já com bastante aptidão prática, conhece o assunto, né? Conhecimento aqui, ó, conhecimento de tudo. Não adianta, os velhos de um setor vão continuar sabendo resolver o problema com maior criatividade que os novos. Por quê? Porque fizeram mais exercícios, porque fizeram mais práticas, então a criatividade está fluindo melhor. A sua criatividade só tende a aumentar com o tempo. Então fica a dica aí, ó, pegar umas dicas para resolver problemas com os mais velhos. Então, esta solução é sempre limitada pela realidade econômica. Se não há dinheiro, a ponte terá que ser da árvore. Se há dinheiro, ela poderá ser, sim, de aço, né, concreto e etc. e tal. Então, a ponte, a solução dada, vai depender das condições, né, das condições financeiras do local. Sempre que eu estiver passando, pessoal, lembre-se, podem fazer perguntas, eu retorno ao slide para resolvê-las, tá? Então, como funciona a criatividade? É uma outra coisa que as pessoas pensam, né? Não, mas eu não sou criativo, meu irmão é criativo, eu não, eu tenho problema, né? Eu sou um coitado, sempre assim, né? Mas, veja só, diferentemente desse pensamento horroroso, né? Não se trata de um flash. Ah, não, o cara tem ideias mirabolantes, flashes, né? Contatos de segundo ou terceiro grau com algum ser ou entidade do além, né? Não pertence a pequenos e seletos grupos de pessoas privilegiadas. Também não depende de nada, né? Condições financeiras, cor da pele, de onde que veio, de onde que vai, e etc. Para onde que vai, né? E etc. Não tem. A criatividade depende somente da persistência da pessoa. Isso aqui foi colocado aqui apenas para você saber. Você é criativo, ponto final. Lembre-se quando você era criança. Não tem ser mais criativo que a criança. Primeiro porque ela não tem vergonha de nada. Então ela vai fazer. E ela vai experimentar, ela vai tentar. Então ela vai dar a criatividade que ela pode para os problemas. Então a criatividade de uma criança, ela está, sim, limitada às suas experiências, mas ela é bem elevada porque não há aquela sensação de que eu não posso fazer isso, o que vão pensar de mim. O maior inimigo da criatividade é aquela história de, ah, não, essa ideia é idiota, não vou nem colocar na mesa. E é por isso que existe a tempestade de ideias, o brainstorm, a gente já falou sobre elas aqui, na solução de problemas. Durante a tempestade de ideias, você não pode limitar sua criatividade com essas crenças, que eu chamo crenças limitantes, de que, o que o outro vai pensar. Sinceramente, o que o outro vai pensar pouco importa. Os seus valores é que importa. O que você vai pensar é o que importa. Então, elimine o que o outro vai pensar, seja criativo como uma criança, aproveitando o conhecimento de um adulto que hoje você é. Então, uma nova ideia, ela não surge do nada em flashes, tá? Uma nova ideia, ela surge de diversas novas maneiras aqui, ó, de olhar o mundo. Não se trata de um primeiro e nem de um último passo para um processo criativo, mas muitas e muitas vezes tentando resolver um problema. Vocês acham realmente que os cientistas que estão gerando a nova versão da bateria, que criaram a bateria de lítio, depois evoluíram a de lítio para essa lítio-mó, né? Eu não sei, eu não estudei sobre ela, mas é a nova versão de bateria que
ela é mais densa, ela consegue uma quantidade maior de absorção, né, de energia, ela mantém mais energia, e ela é mais cara, né? Só que aí, na verdade eu falei mais densa, ela é menos densa. Então ela é mais leve e absorve mais energia, mas também é de lítio, é só uma nova tecnologia mais cara de ser implementada. O cara chegou nisso aí, assim, ó, ele acordou num dia, teve um flash, falou, nossa, claro, é assim que se faz. Não, não é. Ele está lá no laboratório todos os dias, fazendo testes e testes com o que há de material da natureza para criar uma nova bateria. E quando ele cria, ele obtém um sucesso e aí ele fica famoso e até tem renda relacionada à sua criação. Então, a verdade é que o grande artista gasta anos aperfeiçoando a maestria dos materiais usados em seu trabalho, antes que os seus lampejos de ideias surjam. Então, esses lampejos de ideias que estão aqui, na verdade, eu coloquei lampejos, mas no livro ele está falando flashes. Eu não gosto do termo flashes, então eu pus os lampejos aqui. Então, a ideia é essa. Você tem que pensar que para você resolver de forma criativa alguma coisa, primeiro você vai resolver meia boca, depois você vai resolver melhorando, você vai aperfeiçoando, e a criatividade é isso. Quando você chegar lá e você for um engenheiro sênior, é por isso que o engenheiro sênior ganha mais que o engenheiro júnior, ou o engenheiro pleno. O engenheiro sênior, espera-se dele, quando você fala para ele, nossa, eu tenho um problema assim, ele já viveu algo, ele já sabe algo, ou ele viveu coisas tão parecidas que ele, em um lampejo, fala, é assim que resolve. Mas não é que o lampejo veio algo em um contato imediato, né, de terceira, quarta, quinta ordem ou graus. Não. O motivo disso é pura experiência. Todo mundo está percebendo aí que a criatividade virá? Muito bem. Quais os tipos de problemas que a gente tem que resolver e como que a criatividade pode vir a ajudar a resolver os problemas? Existem só dois tipos de problemas. Aqueles problemas para gênios, né, que devem ser solucionados de uma só vez. Eu não concordo com o autor, eu copiei o autor, ele escreveu devem. Eu acho que podem também, tá? Existem problemas que você resolve de uma vez só, sem quebrar o problema em diversos problemas pequenos, né? Poxa, eu preciso de uma ponte. Tá bom, corta aquela árvore e joga ali. Pronto, você tem uma ponte. Foi resolvido de uma só maneira. Não, eu preciso de uma ponte. Bom, então vamos... Bom, uma equipe vai ali, vai fazer cimento, outra equipe vai buscar aço, e aí começa a construção da ponte, em várias etapas, com várias pessoas, cada um resolvendo a sua especialidade e fazendo parte para a solução de um problema. E isso é o que acontece na prática e na indústria. Por quê? O simples fato de que os gênios, surge um ou dois, eu brinco que às vezes nenhum, né? Às vezes nenhum. Eu sinto que a nossa geração não tem gênios, eu sinto, né? A cada geração. Quando você fala assim, gênios, eu sempre vou a Leonardo da Vinci, ou da Vinci, né? O Leonardo da Vinci. Vou também, deixa eu ver um outro gênio aí. Santos Dumont, né? Santos Dumont criou muitas coisas, inclusive o relógio de pulso. Então, olha o salto que tem entre esses dois gênios, né? Anos que se passaram, né? Não é uma geração, eu brinco que são mais. Então, às vezes, não sai nem um ou dois por geração. Mas, enfim, está escrito assim, as pessoas são otimistas. Que gênio que nós temos atualmente? Eu não vejo algum. Talvez a gente não perceba porque esteja vivendo entre nós, e só lá na frente vão falar, não, mas ele criou isso. O Steve Jobs foi um gênio por ter criado o iPod. O iPod foi uma revolução. O iPhone, não. Porque a partir do iPod veio a ideia do iPhone, não foi tão criativo quanto o iPod. Mas quando ele falou em iPod, todo mundo ria dele, né? Isso é impossível. E quando teve o iPod ainda com comunicação Wi-Fi, né? Revolucionou a música. Ele praticamente matou a velha forma de vender música. E ninguém achava que pegaria, não, vamos continuar com CD. Quem investiu no CD, indústrias que investiram no CD quebraram.
Porque sim, ele matou o que existia e criou uma nova solução para o problema. Uma solução essa que as pessoas, a humanidade aceitou melhor. Isso aqui a gente já falou, né? Tem aquela brincadeira minha do Jack, né? Você tem que fazer por partes. Você vai esquartejar o problema até que o problema fique tão pequenininho que até uma criança dá solução para aquele problema. E aí, a união daquelas soluções, resolvendo uma a uma, vai dar a solução como um todo. E aqui não precisa gênio, eu consigo resolver problema assim, e você também consegue. Está tudo pronto, vamos resolver o problema dessa forma. Então, a criatividade, aquela criatividade absurda de gênios para resolver o problema, ela é limitada a um problema que é resolvido a cada 100 anos. Enquanto que a criatividade normal do ser humano, relacionada à sua experiência e prática no seu ambiente de trabalho, essa sim, infelizmente, resolve todos os problemas do dia a dia. Solucionar problemas. Enquanto falar de engenharia, sempre vamos estar com a ideia em solucionar problemas. Então, chamamos de solucionar problemas a aptidão de gerenciar inúmeras e pequenas partes de um problema maior até que o todo, né, que todo o problema seja resolvido. Então, quando você é um gerente de desenvolvimento que está criando novos produtos, né, um gerente de desenvolvimento cria novos produtos. Você tem que solucionar problemas que ainda ou não tem soluções, ou quem deu solução foi a empresa concorrente e a sua empresa quer entrar no mercado. Você vai pegar, comprar o produto da concorrência, analisar e tentar fazer algo mais barato. Se você fizer algo mais barato, você pode fazer até menos, porque vai ter um mercado que não tem aquele dinheiro e que menos resolve o problema dele. Se você fizer melhor, você pode pôr mais. E se você puser o mesmo preço, você vai entrar bem no mercado, apesar de ser uma marca nova. Então, são estratégias. Você tem que solucionar esses problemas que sempre serão quebrados em problemas menores. Vale lembrar também que esta aptidão, ela resulta num talento inato. O que quer dizer talento inato, pessoal? Alguém aí para participar? Deixa eu ler aqui uma participação da Luísa. Pode ser, Luísa. Mas aí, eu vou falar o que a Luísa escreveu. A Luísa falou que o fato de não aparecer mais gênios em dias de hoje, ela comentou que é porque tudo está sendo resolvido por empresas e não mais por pessoas, como era séculos e séculos atrás, né? Tem uma lógica, sim, na sua colocação, e eu concordo com ela. Só queria colocar um adendo aí, aumentar, melhorar ainda, ou amplificar a visão do que você nos atentou. Hoje, as empresas, o que são empresas? Não existe empresa. Tem gente que fala assim, a culpa é da empresa. Não é, a culpa não pode ser de uma empresa. A empresa não faz nada, ela não vive. A culpa são das pessoas da empresa, assim como os méritos. Então, quando você fala assim, está sendo feito por empresas, não é por empresas, estão feitos por pessoas que trabalham nas empresas, e as pessoas estão reunidas e resolvendo o problema B, o segundo tipo de problema, o problema de partes menores. Quebra tanto os problemas, Luísa, né? Cada um resolve um pouquinho, que depois não tem dono. Foi uma equipe de 100, de 1000, não sei, né? Vários engenheiros trabalhando, um de cada grandeza, um engenheiro químico, um engenheiro civil e um engenheiro mecânico, todos eles fazendo uma peça ou fazendo uma solução. A ideia aqui é essa que você falou. Só que lembre-se, não existe empresa. A empresa são pessoas. Não existe empresa. Culpa da empresa, mérito da empresa. Sempre serão pessoas. E é importante você apontar o dedo para as pessoas. Principalmente quando você tem uma empresa que está fazendo algo errado, poluindo o rio. Recentemente saiu uma notícia de uma empresa brasileira jogando o duto de esgoto no meio do Araguaia. No meio do Araguaia, gente. Nem no cantinho para ficar mais fácil de limpar depois, mas lá no meio. E um pescador fez um vídeo pisando naquele lixo de esgoto que estava lá no rio. E aí as autoridades vão culpar a empresa. Eu sou contra culpar a empresa. Não é culpa da empresa, é do gestor daquela fábrica e não do dono apenas.
Os engenheiros, né? As pessoas que fizeram a ligação, são tantas pessoas culpadas. Ah, mas eu fiz para não perder o emprego. Você tem que pedir demissão e sair correndo de uma empresa dessa. Não tem essa de perder meu emprego. Cadê tua empregabilidade? Cadê a sua parte de preocupar com o social e o humano que a gente tem aqui na nossa ética de engenharia? Qualquer engenheiro que esteja trabalhando lá, eu tenho vergonha por ele. Eu tenho vergonha por ele. Então, não existe culpa de empresa. Aí vai processar a empresa não pode ser presa, a empresa não, ela só paga multa. E essas multas muitas vezes nem são pagas, são renegociadas até prescreverem, etc. Advogado entra. Não, tem que culpar pessoas, tem que botar pessoas na cadeia. Aí sim, outra pessoa pensará duas vezes quando algum gestor de empresa, que a outra pessoa pedir para o engenheiro botar o esgoto lá no meio, ao invés de fazer um tratamento interno da água antes de devolvê-la ao rio. Então, vamos esquecer a ideia aí de pessoas, vamos pregar isso na nossa sociedade, a ideia de empresas, não é de pessoas. E que as pessoas que fazem parte da empresa é que são sempre as culpadas ou as merecedoras dos elogios, tá ok? Mas voltando ao inato, alguém pode aqui falar o que é a palavra inato? Pode abrir o áudio, por favor. Ninguém? Olha lá, nós tivemos a resposta, né? Inato a pessoa que nasce com ela. Você está tão enganado que eu achei, por isso que eu estou chamando a atenção para essa aqui. Tanto vocês dois que responderam estão muito enganados. Isso aí, que nasce com a pessoa, é o nato. Se fosse algo inato, a pessoa já nasce sabendo, já nasce com essa informação. Aqui, nós colocamos um grande e imenso I. Né? O I é uma negação, lembre-se do português. Né? Tem o A de negação e tem o I de negação. Tem mais alguma outra negação assim que eu posso estar esquecendo? Querem me ajudar? Então, o I nato é o não nato, que não nasceu com a pessoa. Então, é um talento inato. E é por isso que, às vezes, vocês bloqueiam vocês mesmos. Vocês leem talento inato e confundem com talento nato. O talento nato, sim, precisaria, mas não existe muito talento nato, porque o talento nato é tão pequeno comparado com aquele que você pode aprender, que você se limitar pelo seu talento nato, né? No ensino médio aprendemos errado, então. Pode até ser, ou entendeu errado, né? Às vezes estava conversando, não vou julgar. Eu só estou colocando que às vezes pode gerar uma pequena confusão. Então essa petição resulta de um treinamento inato, de um talento inato. Treinamento, veja a contradição aqui. Treinamento inato. Se fosse inato, nasceu com a pessoa, seria contraditória esta frase, né? Depende de um talento inato, de treinamento. Não. Ninguém nasce sabendo matemática. Todo aluno que fala, eu não tenho facilidade em matemática, teve bloqueios com a matemática. Não é culpa da criança, foi culpa do processo, que não foi bem explicado. E claro, a explicação que é boa para um não é boa para outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E aí gera o problema de encontrar as pessoas acharem, não, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Por quê? Porque os professores falaram de forma igual para todos, e alguns absorvem e outros não. Os que não absorvem correm para outro professor que vai ensinar outra coisa e aquilo fica mais interessante. Ou para outra pessoa que fala do jeito que ele gosta. Tem gente que precisa de ouvir algo, tem gente que precisa de ver algo. Então, o professor que é melhor para desenhar vai explicar melhor para aquele que é visual. Então, a maneira de que você tem de aprender é diferente do seu colega. E isso vai te direcionando de acordo com as experiências com os professores. Um exemplo muito simples é história na minha vida. Eu reprovei em história na 8ª série. Todo mundo diz que ninguém reprova a 8ª série. Na época, a 8ª série, né? Hoje é 9º ano. Ninguém reprova na hora de formar, né? A formatura. Então, eu reprovei em história. E se você me perguntar qual era o professor que você mais gostava naquele ano, era o professor de história. Como que você pode reprovar aquilo lá? Cara, eu não estudava história porque todos os outros professores antes daquele em história, para mim, eram ruins.
Então, eu coloquei uma crença em que história, para mim, não serve. E matemática serve. Então, eu afunilei, eu não estudava história. Obviamente, se eu não estudo, eu não tenho como aprender. E matemática eu estudava, porque eu achava divertido. Até que eu encontrei um professor que me ensinou o contrário. Você vai começar estudando pela matéria que você tem mais dificuldade. Quando você cansar de estudar, e não quando você terminar o assunto, você muda e vai mudando para as matérias que você vai mais gostar. E a última sempre você vai deixar aquela que você ama. Porque quando você não tiver mais gás para estudar, você vai estudar o que você gosta. E aí você ganha gás com isso. Funcionou, que foi uma beleza. E aí resolveram os meus problemas de estudo. Então, eu nunca começo pelo que eu gosto. Eu começo pelo que eu não gosto, que eu tenho mais dificuldade. E o inato é não nato. Tá? E observa que tem lógica isso aqui, né? Nato e inato. Não nato. Né? Outra palavra que uso o i para negar, alguém pode me ajudar aí? Só para deu branco? Ninguém? Hoje vocês estão bem quietinhos aí, né? Ah, obrigado. Obrigado, Gustavo. Ó, o Gustavo nos orientou aqui. Vou até checar aqui, Gustavo, porque ele está contradizendo o próprio livro. Deixa-me ver aqui. O Gustavo foi ao dicionário aí. E aí eu queria saber o que é nato. Inato está escrito que pertence... O que é nato agora, né? Nato, nascido, nato. Congênero. Não, estranho aí. Estranho porque agora eu que errei, peço desculpas aí. Olha aqui. Se é inato, então eu tinha que ter usado outra palavra aqui, pessoal. Deixa eu até apagar tudo aqui. Olha só. Procurando no dicionário, eu estou com o dicionário aberto agora aqui, ó. Nato é de nascença. E inato que pertence desde o nascimento. Então, vocês estão certos lá. Aqui não deveria ser inato. Por quê? Porque é uma aptidão que não resulta de um talento nato, tá? Solucionar problemas vem de treinamento, vem de prática, vem de persistência, tá ok? E eu usei a palavra inadequada porque eu entendi que nato, e o nato tá certo, nato é de nascido, né? É algo nato, e o inato não está negando, foi um entendimento errado meu do prefixo i. Alguém lembra de algum prefixo i para me ajudar aí? Alguém está falando, o Gustavo está dizendo que pode ter duas interpretações, dependendo do contexto. Olha lá, inconsistente, mas aí é o in, né? Eu queria um com i só. Pode ser, deixa eu ver se tem aqui, ó. Na filosofia moderna tem a origem e a deriva inerente à constituição do intelecto. Aqui, ó, por extensão de filosofia, na filosofia moderna, ela tem origem e deriva é inerente ou a constituição do intelecto, ou seja, o racional e irracional, obrigado. O racional e o racional é um exemplo do prefixo i. O inato, ele tem 3, 4 sentidos lá, pessoal. E sim, ele pode ser usado aqui agora. Já mudou tudo de novo. Português. Por isso tem que aprender inglês, tá, pessoal? Quem não sabe inglês aí tá perdido aí, ó. O inglês tem menos dessas confusões aí. Então, existe uma ideia de que inato é algo que você vai construindo no intelecto. Ou seja, é inato àquela pessoa, porque aquela pessoa já construiu, não necessariamente nasceu com aquilo. Entendeu a ideia? Fez sentido aí, pessoal? Esse aí é o adjetivo 3 ali, é na filosofia, é isso mesmo. É esse aí mesmo, Gustavo. Eu também estou lendo exatamente esse. Obrigado, viu? Então é isso. Então o inato voltou a ter sentido nesta frase, porque é construído pelo intelecto da pessoa. Ou seja, aquilo que você construiu até hoje é inato a você. Entendeu? Mas não é que nasceu com você, você construiu. O inato aqui é da sua natureza. Faz parte a sua experiência. E aí volta a fazer parte a prática, a persistência e o treinamento. A pergunta que não quer calar aqui é: entender o que a criatividade, assim como a capacidade de ser engenheiro ou resolver problemas, depende de vocês e não é algo que o pai de vocês colocou na mente de vocês ou que veio por DNA? Sim ou não? Preciso de um feedback aí, pessoal.
Beleza. E esse depender, obviamente, envolve muito trabalho. Esse trabalho que vai envolver é de realmente fazer os exercícios que os professores propõem. Por quê? São os treinamentos, são as práticas. Esses exercícios fazem parte da sua persistência para se tornar um engenheiro. Você não vai virar engenheiro se você ficar lendo os livros. Tem que ler os livros e resolver o exercício no final de cada capítulo. Aí trouxe aqui o quebra-cabeça do Sam, né? Eu não sei falar o sobrenome dele, são 2 L's ali, é muito complexo para mim. Se alguém quiser, pode se atrever aí. O Sam, ele sugere que você passe 4 retas sem retirar o lápis do papel e passe por todos os 9 pontos. Eu até fiz o desenho, eu coloquei o desenho aqui bem tendencioso, né? Ou seja, eu estou pedindo para você sair do quadrado, né? Tem gente que acha que não era para sair do quadrado. Obviamente, minhas retas não serão retas, mas a ideia é que sejam retas, tá? E aí você vem... E também, outra coisa que nos limita é, poxa, professor, podia passar de novo no mesmo ponto? Você leu o enunciado, meu amigo? Você leu? A gente tem mania de deduzir coisas que não está escrito no enunciado. A gente tem mania de pegar nossa criatividade e bloquear só porque não está explícito. E aí entra uma coisa que eu odeio. Eu odeio ler E/ou. Cara, o que quer dizer E/ou? Claro que eu sei o que quer dizer /ou, mas por que o professor odeia a expressão E/ou? Primeiro, porque eu nunca aprendi em português o que é um E/ou. Eu nunca aprendi. Isso aqui foi uma invenção por conta da dificuldade de comunicação e da decadência do entendimento do português escrito. Da decadência, vou repetir, da decadência do entendimento do português escrito. Porque se eu escrevo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ou eu vou ao cinema, ou eu vou ao restaurante. Eu tenho como ir ao mesmo tempo, né, às 20 horas. Às 20 horas de hoje. Ou eu vou ao cinema ou eu vou ao restaurante. Eu preciso explicar que esse ou é exclusivo? Não, não preciso explicar que esse ou é exclusivo. Agora, eu vou falar o seguinte. Eu vou comprar o tênis branco ou o tênis preto. Você acha que eu vou comprar os 2 tênis? Eu posso comprar os 2 tênis aqui ou não? Respondam, por favor. Pode. Então, eu não preciso explicar que é um E/ou aqui. É um ou. É um ou. E eu decido se eu quero só um, se eu quero o outro, ou se eu quero os 2. Então, o contexto da frase diz se ele é mutuamente exclusivo. E eu vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, você tem que entregar a lição de matemática e de história. Adianta entregar só de matemática? Não. Você tem que entregar os 2. Entregou um, ninguém falou nada. Simplesmente você não entregou. Tem gente que fala assim, eu errei. Existe meio certo, meio errado? A gente inventou para passar aluno. Ou o exercício está certo ou o exercício está errado. Por isso que, normalmente, eu dou 0,1 em questões de prova. E aí a pessoa fica louca, né? Poxa, professor, mas você não tem como considerar? Vamos fazer o seguinte, o que você acha que a família da pessoa, do avião que caiu por conta do seu sensor mal elaborado, se tem que considerar a sua intenção? Se tem que considerar a sua vontade de que desse tudo certo? Não, não tem que considerar. Na prova de engenharia, na minha opinião, não pode considerar nada. Ou tá certo, ou tá errado. Fim de papo. É igual numa prova de medicina. Agora, na prova de direito e na prova de outras coisas, você considera. E aí esses profissionais formam-se dessa forma. Uma mesma lei, para um é uma coisa, para outra é outra coisa. A mesma lei. Você pode olhar a lei e interpretar. Isso aqui eu vou acusar o meu cara, isso aqui eu vou defender o meu cliente. Por quê? Porque esse é o subjetivo. A engenharia é objetiva. Então, é 0 ou 1 na nota. Quem aqui sabia resolver os pontinhos deve estar feliz da vida, é assim mesmo que eu resolvi. Quem não sabia resolver, tem problemas aqui. Sim, falta conhecimentos em portas lógicas, bem lembrado aí, Gustavo. Então, o ou
Existe dois ous, e você aprende isso em portas lógicas. Existe o exclusivo e o inclusivo. O exemplo que eu dei do cinema é exclusivo. É impossível eu ir para os dois lugares ao mesmo tempo. E o exemplo que eu dei dos sapatos ou outros é do inclusivo. Tem gente que quer dizer ou você faz essa lição ou você faz aquele trabalho, e eu considero. E tem gente que fica assim, nossa, eu tenho que fazer os dois. E tem o contrário. A pessoa usa o e, nossa, eu preciso fazer aquele outro também? Não, não tem que fazer. Isso mesmo. Nas portas lógicas a gente chama de or e shore, ou XOR, de exclusivo. Ok? Beleza, pessoal. O que eu estou querendo dizer? Antes de você colocar um e/ou, olha para o seu público. Seu público tem dificuldade de entender o português? Existe uma outra maneira de você ajudá-lo a entender o português. Olha essa frase. Amanhã, ou eu vou comprar um sapato branco, ou eu vou comprar um sapato preto. Ele é inclusivo ou exclusivo? Vai, cadê aí? Ele é exclusivo. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Gustavo. Por que ele é exclusivo? Se você quer dar ênfase que você só pode escolher uma opção, você tem que começar com um ou. Se você sabe escrever, se você sabe falar, você não precisa falar e/ou, como se fosse parte do português. Ai, professor, o senhor é chato. Sim, eu sou muito chato. Muito chato. Por quê? Porque eu acho que menos é mais. Isso aqui é mais. Isso aqui é mais. E/ou. Ah, não existe esse e/ou. Isso aí é problema de comunicação da gerência. E fim de papo, ok? Vai voltar para a escola, que aí você resolve o seu problema do e/ou. Então, a diagonal do paralelepípedo. Isso aqui é um exercício bem simples, né, pessoal? Mas que se você não parar um pouco para analisar, olha só, você conhece o lado A, você conhece o lado B, você conhece o lado C. E estão te pedindo para calcular um Q aqui, ó. Levanta a mão aí, quem consegue resolver esse problema aí. Levanta a mão aí. Só botando um eu ou levantando a mão mesmo. Tô vendo todo mundo daqui. Aí, olha lá, a Luísa, o Pedro, parabéns para vocês. O Gustavo participou até agora, não consegue. O Eliezer também conseguiu. Bacana, bacana. Não levante a mão se você não consegue, tá? Não vai ficar legal, você está fazendo engenharia. Mas não se preocupe, a gente vai te ensinar e você vai levantar a mão na próxima vez. Olha, pessoal, se você observar, você tem aqui um outro triângulo, né? Que aqui é C, e aqui é uma diagonal D. E o D, esse D, você sabe que D ao quadrado é igual a quem, pessoal? É só olhar aqui, ó, esse triângulo de cá. Esse D nada mais é do que o A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, já falei que isso aqui não é minha letra, né? É que eu tenho que escrever devagar. Se eu escrevo rápido, o processador não aguenta. Então, vou escrever devagar aqui. O Q ao quadrado, pessoal, vai ser igual ao D ao quadrado, que na verdade é o A ao quadrado. Bem devagarzinho para ficar bonitinho. Até a letra fica mais bonitinha, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Q ao quadrado. Para não confundir o Q com o 9, eu vou aumentar a perninha dele e colocar um tracinho. Ok, tá aí, pessoal. Tá resolvido. Ah, eu não consegui resolver, professor, então eu tenho que desistir do curso? Não, você tem que fazer mais exercício que resolveu, porque quem resolveu provavelmente fez mais exercício até hoje do que você. E aí passará a ser inato a sua capacidade de resolver esse problema. Ah, não, professor, mas essa era muito fácil. Tá bom, muito fácil. Tá aí. 2 minutos, resolvam essa para mim. Primeiro que resolver vai ganhar 1 ponto no trabalho passado. É só me dar a solução aí. Tô esperando, tá valendo. O relógio só tem 2 minutos. No meu relógio aqui, são 53. Quando ele chegar no 56, os 2 minutos passaram. Eu tô arredondando.
São 9h53 ainda. Veja que você pode usar artifícios como esse, pessoal, para medir profundidade de rio, leito de rio, onde você está querendo colocar uma hidrovia. Você não precisa mergulhar lá, tá? Você não precisa mergulhar lá. (54). 1 minuto já foi. Cadê? E aí? Bateu 56 aqui, pessoal. Ninguém? Ninguém? Ninguém. O que está perguntando, hein? Está perguntando a profundidade ou a altura do leito. Está perguntando esse traço aqui, ó. E o que você sabe? Você sabe que isso aqui é fixo. Logo, H mais 10, tem que fazer devagar, senão não funciona. É igual ao fixo. Certo? Que é isso aqui também, ó. Tem 10 aqui. O que você sabe? Você sabe isso aqui, ó. Ou 21 aqui, ó. Você sabe esse lado aqui. Se você sabe esse lado, você sabe esse lado, e você sabe esse lado, você tem uma equação aqui, a mesma usada anteriormente. Você tem uma equação e uma incógnita. Por que você ainda não resolveu? Todo problema que tem uma equação e uma incógnita, você resolve assim, ó. Você é engenheiro ou futuro engenheiro. Então, fica para casa aí, ninguém ganhou um ponto, eu tô triste, né? Eu vou entrar em depressão profunda hoje, eu vou entrar no chocolate aqui e só vou sair amanhã de manhã, porque não dá para aguentar isso. O pessoal fazendo engenharia não resolver um problema desse. Não dá. Eu vou entrar em depressão profunda. E para eu me sentir bem, na semana que vem vocês vão entregar isso aqui. Esses 2 exercícios. Em PDF, conforme está no Moodle. O enunciado está aqui. No Moodle, você tem a informação de como vai entregar. Então, você vai entregar esses 2 e quem quiser entregar também o que vocês não resolverem em sala, que eu não terminei de resolver, que é esse aqui, pode entregar por livre e espontânea vontade, para mostrar, eu consigo, professor. E antes de finalizar, o que vocês estão achando aí da criatividade de vocês agora? Alguém quer dar um depoimento? Alguém quer participar da aula? Porque hoje foi a aula mais muda de vocês que eu já vi. Enferrujada. Tudo que está enferrujado, você coloca desenferrujante e começa a usar. Acabou. Está resolvido o problema. É uma escolha agora. O que mais? Nenhuma participação hoje? Uma pena. Então, eu vou encerrar nossa gravação aqui, considerando que a aula foi dada, ementa cumprida, objetivo alcançado. Agradeço a todos e desejo uma ótima semana a todos. Vão com Deus e até a próxima.